Boa noite, pessoal. Hoje vamos dar uma videoaula que trata da matéria de programação. Mais especificamente do programa Deve Ser Mais Mais. Aí, no exercício de hoje, trataremos de alinhamento if else. Assim, começando o nosso exercício proposto, vamos ao primeiro exercício. O departamento que controla o índice de poluição do meio ambiente mantém 3 grupos de indústrias, que são altamente poluentes no meio ambiente. O índice de poluição aceitável varia de 0,05 até 0,25. Através da tabela a seguir, escreva um algoritmo que leia o índice de poluição medido e o tipo de empresa, e que a partir desses dados fornecidos possa emitir a notificação adequada aos diferentes grupos de empresa. Aí na tabela temos as seguintes condições. Temos nesse primeiro lado os tipos de indústrias que mais poluem e nessa segunda tabela as notificações que vão ser colocadas dentro do if else, tá? Então você, para fazer esse programa, deixa a tabelinha aberta de um lado para você conseguir acompanhar o nosso programa, tá bom? Porque quando eu for fazer o Deve Ser Mais Mais, eu não deixaria essa tabelinha ali do lado. Então vamos começar o nosso programa. Então, começando o nosso programa, vamos lá. Incluindo na biblioteca, como todos já devem saber, esse intman, esqueci o man, e um return, para retornar ao começo do vídeo. Aí, no começo, já damos um float, damos um índice. Nesse float a gente coloca a variável índice e a variável tipo, que são as variáveis que o usuário vai informar. Aí a primeira coisa que fazemos, damos um printf aqui. Printf digite o índice de poluição que sua indústria produz. Nesse print a gente dá um scanf. Eu não vou ficar digitando muito isso, gente, porque daí senão a gente perde muito tempo em ficar digitalizando coisas. E aqui o objetivo é mostrar como que funcionaria esse alinhamento. Então, a segunda coisa que a gente tem que fazer é dar um printf para a pessoa digitar o tipo de indústria, A1, A2 ou A3. Então, você dá um printf e dá um leia também nele. Beleza. Então, o que você começa a fazer? Então, você já começa a fazer um alinhamento. Um if se o tipo for igual a 1 e 2e comercial, lembrando que são 2e comerciais que usam, se índice for maior ou igual a 0,05 e índice menor ou igual que 0,25, então teremos isso aqui. Então, qual vai ser o print? A gente tem que dar um print aqui no que vai sair na tela. Então, daí você acompanha na sua tabela. Então, no tipo 1, se o índice for isso, de 0,05 até 0,25, o que a indústria vai ter que fazer? A indústria pode continuar suas atividades. Então, você coloca lá, a indústria pode continuar suas atividades. Beleza? E você coloca aqui um ponto e vírgula sem esquecer do scanf. Aqui, gente, eu vou colocar o scanf separado. Só que assim, você pode colocar o scanf junto. Que daí você colocaria aspas, porcentagem F, e comercial tipo, vírgula, e comercial índice. Tudo junto, tá bom? Aí, depois que você deu esse if, o que você faz? Você dá um else. Antes aqui, pessoal, eu vou dar um tab, tá? Pra a gente já saber que é o alinhamento aqui. Então, else. Se não, assim, se fosse uma condição simples, assim, de if else, você só colocaria se tipo for igual a 1, isso, se não, isso. Como são vários, então você tem que colocar outro if else dentro desse else. Então if, aí você vai acompanhando lá a tabela. Então, se tipo ainda for igual a 1 e índice maior que 0,25
e índice menor que 0,4, então vai ler isso, vai ler uma coisa aqui. Então printf, o que vai ler? Aqui eu vou copiar porque o texto é um pouco grande, então eu vou copiar aqui, tá bom? Copiar, beleza. O que diz aqui, ó, se a indústria, a indústria deve suspender suas atividades, calma que suas atividades, durante determinado tempo, durante tempo determinado, até a liberação dela, das atividades, até a liberação das atividades, né? Então aqui vamos dar um ponto e vírgula. O que você vai fazer? Daí você vai dar um scanf, tá? Vai dar um outro scanf aqui. Calma aí, vamos dar um scanf, um scanf. Eu vou dar uma diminuída na tela para conseguir enxergar aqui. Então aqui você dá um tab. Você dá um tab e volta ali. Então, beleza. Se for isso, tá? Agora um outro senão. Então, se não, aí você abre outro. Se não, o que vai acontecer? Como tem outras condições, você vai abrir outro if. E é a mesma coisa. Então, se tipo, ainda na condição da indústria 1, se tipo for igual a 1 e... Lembrando que a gente tem que colocar esse índice aqui em parênteses, porque são duas condições em uma condição, no caso. Então, temos que colocar e. Aqui nesse caso a gente não precisaria colocar, tá? Mas como eu coloquei em todas, eu estarei colocando. Esses tipos de programas, gente, vocês podem fazer da maneira que vocês acham melhor. Só que dessa maneira que eu estou mostrando aqui seria a maneira de alinhamento, que é uma das maneiras mais fáceis, só que também muito trabalhosa, né? Então, daí aqui eu vou copiar e colar, tá, gente? E o que diz aqui? Se o tipo da empresa for 1 em índice for maior ou igual a 0,4, então a indústria tem que paralisar suas atividades por tempo indeterminado, a longo prazo, e ainda pagar multa pelo excesso. Tá bom? Então aqui você não pode esquecer de dar o ponto e vírgula e dar um scanf. Aqui também eu vou colar e copiar, né? Porque não temos tempo de sobra. Opa, para ficar fazendo isso. Então tá, aí depois do fechamento do colchetes do if, a gente abre outro else, aí assim vai, pessoal. Então você else, daí um outro if dentro desse else, tá bom? Porque nós temos mais condições além, ou seja, essa aqui, por exemplo, ela é para o tipo 2. Ó. Então, tipo igual a 2. Aqui, gente, eu já vou copiar, tá? Porque senão vai ficar um pouco demorado, tá? E nós não estamos com tempo para isso. Não, vamos lá, calma aí, vou copiar isso aqui. Então, beleza. O que eu fiz aqui? Não sei o que eu fiz. Ah, aqui. Se tipo for igual a 2, calma. Aí, agora deu. Beleza. Agora eu vou dar um printf. Esse if é desse, né? If, tem que ver se esses ifs estão tudo certo, tá, pessoal? Porque senão, se você perder um if desse, aí seu programa pode não rodar só por causa de uma coisa dessa, tá? Então, dá o printf, que daí diz a indústria pode continuar suas atividades. Beleza, dou um scanf em todas elas. E assim continua, gente, tá? E aqui eu tô passando um pouco mais rápido, até porque a gente não tem tempo. A gente não tem tempo de passar tudo, assim, escrever tudo. Então, no caso aqui, mas é tudo o mesmo procedimento, tá bom? Daí você dá um
como aqui você abre outro else, outras chaves, outro if, outra condição, outras chaves. Daí assim você vai copiando. E eu vou copiar aqui, né? Daí agora vocês vão ter que ir fazendo aí, né? Aqui do tipo 1. Então aqui. Opa, aqui precisa de uma outra chave que fecha aqui esse 004. Fechando esse 004, então printf. E tá, aqui eu dou um outro printf. Aqui, copiando e colando. Somente isso que eu estou fazendo, tá, gente? Só copiando da minha planilha aqui. Opa, esse if daqui é da onde? Isso tá certo. Então aqui, daqui eu dou um outro else, abro parênteses, um outro if, uma outra condição, um outro então. Então daqui a condição, copiando e colando. Esse tipo ainda do tipo 2, né, tá? Ainda está no tipo 2. Tá no tipo 2 ainda. Porque a do tipo 2 tem um pouco mais de condições. Então aqui vai ser aqui e aqui, certo? E mais um fechamento aqui. Então, daí o que você vai ter que fazer? Se tipo 2 for igual maior que 0,4, a indústria deve paralisar suas atividades. Então aqui eu dou um tab. Aí depois desse concheito eu dou um outro else, uma outra abertura. E é sempre nesse mesmo esquema. O if, a condição, o então, daí você fecha, abre a parênteses, dá um printf. Às vezes você pode se confundir, assim, só que é fácil, pessoal. Se vocês pegam o jeito, fica fácil. Então aqui, então aqui, 5, outro parênteses, um printf, só copiando e colando meus prints, porque aqui está acabando o nosso tempo. Então, gente, aqui daí a gente faz o quê? A gente compila e executa, tá? Aqui já estaria pronto o meu programa, porque não temos mais tempo. Compilar e colar. E apareceu. Opa! Porque ali agora já estava aberto, tá? Digite o índice da poluição que sua indústria produz, por exemplo, 0,5. O tipo de indústria 1. O que ele vai aparecer? A indústria tem que paralisar suas atividades por tempo indeterminado, tá? A longo prazo e pagar multa pelo excesso. Beleza? Vamos tentar outra coisa aqui. Vamos tentar executar e compilar de novo. Digite o índice de poluição. Vamos ver nosso exercício. Vamos dizer que é 0,05, por exemplo. Que nem isso aqui, tá? E a indústria é do tipo 1. Ou seja, a indústria pode continuar suas atividades. Então, gente, essa foi mais uma aula. E é isso aí. Espero que vocês tenham aprendido e até mais.